Olá, meus amigos, minhas amigas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Bruno e vamos começar agora um aulão de revisão, matéria Direito Processual Penal. Separei 35 slides de matérias que podem cair na sua prova. O tempo é escasso, nós sabemos disso, o ritmo vai ser frenético e o que importa é que você tente revisar tudo o que tem de mais importante e que pode sim cair. Então não vamos perder mais tempo. Pegue o seu vadimeco, acompanhe com a lei seca, farei menção aqui a alguns artigos. Quem já assistiu às aulas sabe que eu deixo alguns slides e vou fazendo os acompanhamentos em cima, alguns comentários. Então nós seremos muito rápidos. Então fique ligado e vamos começar. Primeiro tema, lei processual, espaço. O que nós devemos lembrar é que o CPP vai ter regência em todo o território brasileiro. E quais são as nossas exceções quando tratado, convenção e regras de direito internacional? Neste caso, a lei brasileira poderá ser afastada também para os crimes de presidente, ministro, que façam crimes conexos com o presidente, STF e crimes de responsabilidade. Neste caso, temos tratamento específico na Constituição e também a depender na lei de responsabilidade. Também os processos de competência da Justiça Militar afastam o CPP, pois dão tratamento específico à matéria, o Código de Processo Penal Militar. Então, coisa básica, vamos adiante. Lei processual no tempo, ela se aplica desde logo. Temos uma lei nova, ela se aplica desde logo. E não prejudica os atos já realizados. O nome disso é princípio do tempus regit actum. O que você tem que saber aqui de importante? Se a norma for híbrida, ou seja, temos normas que elas tratam de direito penal e de direito processual penal. Portanto, ela é uma norma híbrida. Neste caso, ela poderá retroagir seguindo a lógica do direito penal para beneficiar o réu. Beleza? Adiante. Inquérito policial. Primeiro, é uma característica do inquérito, o sigilo. O que você deve lembrar é da súmula vinculante. Como defensor, tem de saber a súmula vinculante. Direito do defensor, no interesse do representado, você vai ter acesso ao quê? Aos elementos já documentados. Isso você tem acesso. Se não conseguir, pode ensejar, inclusive, a depender mandado de segurança, habeas corpus ou até reclamação. Agora, aos atos futuros, obviamente que não. Eles estão ainda sendo apurados, tá? E se você tiver acesso, pode macular toda a investigação. Denúncia anônima, por si só, segundo o STF, não tem o condão de instaurar, dar ensejo a um inquérito propriamente dito, mas pode dar ensejo ao quê? Ao que chamamos de VEP, verificação de existência prévia. Então, entraria aqui com uma notitia criminis, onde o delegado responsável pela fase investigatória do processo, quer dizer, da persecução penal, o inquérito policial, ele fará algumas diligências prévias para saber se tem uma verossimilhança no que está inserido ali naquela denúncia anônima. E só então, ele constatando que realmente é plausível, ele iniciará a investigação criminal, formalmente através do inquérito policial. Foro por prerrogativa de função. Primeira coisa, questão de ordem na ação penal 937. O STF entendeu que casos de foro por prerrogativa de função somente para crimes cometidos durante o mandato em decorrência dele. Então, deputado, senador comete um crime, todos os casos terão foro privilegiado? Não, apenas se tiver relação com o cargo e for cometido durante ele.
Tem decisões recentes do STF dizendo que precisa de autorização do desembargador, dependendo da situação, ministro, para dar início ao inquérito. Então, precisaria de uma autorização. O STJ tem entendimento divergente, mas também recentemente teve um outro do STF, não é do plenário, né? Notadamente a segunda turma, que reforça esse sentido. Temos uma divergência, então, mas o STF tem uma posição mais garantista nesse sentido. Então, inquérito por foro prerrogativa de função teria de ter a autorização do Poder Judiciário. Vamos seguir com relação aos prazos. Tem uma tabelinha aí, dê um pause no vídeo. O que eu quero acrescentar? Aqui, 10 dias improrrogável, né, quando o réu está preso. Vamos lembrar que temos uma alteração recente do pacote anticrime, que se o investigado estiver preso, o juiz das garantias, isso está suspenso, mas a pedido da autoridade policial, pode prorrogar por mais 15 dias. Beleza? Então, fiquem atentos com esta observação. Trancamento do inquérito policial. Instrumento. Qual seria o habeas corpus? Sempre quando houver o quê? Risco à liberdade. E quando eu posso pleitear o trancamento deste inquérito? A ausência manifesta de justa causa, se o fato for manifestamente atípico, ou seja, não é crime, e se houver uma causa de extinção da punibilidade. Morte, anistia, graça, indulto, lá no artigo 107 do Código Penal. Vá acompanhando. Então, são essas as causas em que eu posso pedir o trancamento de uma investigação por meio do habeas corpus. Lembrando também que o STF já entendeu que, de ofício, a investigação pode ser encerrada pela autoridade judiciária, desde que o lapso temporal seja muito grande e não tenha nenhuma evolução no quadro da investigação. Tá? Então, de ofício, neste caso, também poderia o Poder Judiciário fazer este trancamento, vamos dizer assim, do IP. Seguindo, arquivamento. Bom, hoje prevalece uma regra antiga, que é a que está aqui. Apesar de que há uma redação no CPP, se você abrir ele hoje, existe essa redação dada pelo pacote anticrime, mas o texto está suspenso. A dinâmica que prevalece hoje ainda é esta aqui, ó, a antiga, tá? O que eu quero saber? No caso de desarquivamento, é possível com provas novas, e aí está no mesmo sentido essa súmula do STF. E com relação ao arquivamento, ele gera coisa julgada material? Em algumas hipóteses, sim, em outras não. Só você pensar. Foi julgada uma análise de mérito? Sim. Então, provavelmente, vai gerar uma coisa julgada material. Porque, provavelmente, existe uma análise meritória em que há uma divergência nos tribunais. É o caso de uma excludente. De quê? De ilicitude. No caso de excludente de uma ilicitude, eu cheguei à conclusão de que a pessoa atuou em legítima defesa e arquivo aquele inquérito. Posso instaurar outro, ainda que com prova nova? O STF entende o quê? Que sim, pode instaurar outro. Logo, não gera coisa julgada. Agora, o STJ, que não pode instaurar outra. Ou seja, gera coisa julgada material. Agora, excludente de culpabilidade, não posso instaurar outro. Ou seja, gera coisa julgada material. Isso é tranquilo. Causa extintiva de punibilidade. Morreu, o sujeito morreu. Gera coisa julgada material? Sim. Então posso instaurar outra apuração? Ainda com provas novas? Não. Qual que é a exceção no caso? Certidão de óbito falsa. Óbvio. Aí o sujeito não morreu. Ele fraudou o processo. E se eu arquivo o inquérito, mas
não exauri o direito meritório. Eu fiquei apenas na parte processual, apenas no âmbito das provas. Ou seja, insuficiência de provas. Por exemplo, eu posso desarquivar? Posso desarquivar. Então, sim, posso desarquivar, desde que eu tenha provas novas. Ausência de pressuposto processual, condição da ação, matéria processual? Então sim, eu posso desarquivar. Não gera coisa julgada material. Então, com provas novas, poderia. Falta de justa causa. Não há indício de autoria ou nem prova da materialidade. Também. Então, não gera coisa julgada material e eu posso desarquivar com provas novas. Essa prova nova pode me trazer os elementos da justa causa, ela pode trazer os pressupostos, a suficiência de provas, tá legal? Então vamos seguir. Termo circunstanciado de ocorrência, pense nele aqui, ó, como um mini inquérito, uma investigação simplificada. Para quê? Crimes de menor potencial ofensivo, lá da Lei 9.099 de 95. Quem pode lavrar? Decisão recente. A Polícia Militar também pode, além da Civil e a PF por excelência. Flagrante de uso de drogas. O flagrante de uso de drogas, sujeito foi ele encontrado fazendo o consumo de drogas, ele vai ser conduzido e teremos um TC também. E no caso do flagrante, ainda que ele se recuse a assinar esse TC, não é preso em flagrante, tá? Então, não há aqui a figura do APF, auto de prisão flagrante delito. Isso está aqui no artigo 48, parágrafo 3º da Lei de Drogas. Beleza? Vamos dar sequência. Acordo de não persecução penal, novidade, você tem que saber. Aqui, ó, no artigo 28A, também foi trazido pelo pacote anticrime. Quais são os requisitos? Né? O juiz vai pegar aquele caso, vai ver. O que é que eu tenho que analisar para que seja viabilizada essa proposta de acordo? Primeiro, tem que ser caso, né, de não ser caso de arquivamento. Se for arquivado, não faz sentido. Então, em tese, eu tenho que ter uma viabilidade ali da ação. O investigado também tem que ter confessado. Se não confessar, não faz o acordo. Infração sem violência e sem grave ameaça. E a pena mínima deve ser inferior a 4 anos. Cuidado, não é pena igual a 4 anos. A pena mínima tem que ser inferior, menor, tá? Bom, ainda que tenha esses requisitos, a lei traz algumas proibições. Então, ainda que tenha esses requisitos, quando não será possível a proposta de acordo? Se for cabível a transação penal. É a primeira situação. Então, você fará primeiro a transação penal. Também, se ele for reincidente, ou então tiver elementos de que a conduta dele é habitual, reiterada ou profissional. Se ele foi beneficiado 5 anos anteriores em outro acordo, em outra transação penal ou em uma suspensão condicional do processo. E nos casos, vou colocar aqui genericamente, no contexto da Lei Maria da Penha, violência doméstica ou familiar contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Beleza? Seguimos. Faltam só 380 slides. Ação penal. Primeira modalidade. A ação ela é pública, incondicionada. Sempre vai ser pública e incondicionada, salvo quando a lei falar em sentido contrário. Então, a regra é que a ação ela é pública e incondicionada. Mas ela pode ser pública, promovida pelo Ministério Público, aí quando a lei exigir, uma representação. De quem? Do ofendido ou uma requisição do ministro da Justiça. Neste caso, a gente chama ela de condicionada. A quê? A essa representação ou a requisição. E temos a terceira, que é a privada.
Aí necessita de uma queixa do ofendido. Vejamos alguns casos especiais. Olha aqui a súmula 714, dizendo que é concorrente duas legitimidades. Mediante queixa, aqui então, privada, e a do Ministério Público, aqui condicionada. Quando? Crime contra a honra de servidor público, em razão de suas funções. Então, imagine o servidor que é desacatado. Neste caso, em razão de suas funções, aliás, não desacato, um crime contra a honra. O servidor está trabalhando e comete um crime contra a honra, não necessariamente o desacato, porque o desacato é pública incondicionada, então não se aplica a súmula. Atenção, corrigindo. Mas o sujeito comete um crime contra a honra do servidor público, duas modalidades. Tem uma legitimidade concorrente, uma ou outro, quem? Do próprio servidor, mediante queixa, ou então ele aciona aqui o Ministério Público. Beleza? Letra B. Com alteração promovida em 2018, todas as ações contra dignidade sexual agora são públicas incondicionadas. Incondicionadas. Artigo 225 do Código Penal. Letra C. De um outro caso especial que eu quero trazer, a lesão corporal leve e culposa. Lá na Lei 9.099, artigo 89, diz que ela tem que ser o quê? Condicionada à representação. Pública condicionada à representação. Tem exceção a isso? Perfeito. Na Lei Maria da Penha, vai ser incondicionada. Cuidado, lesão corporal leve, no âmbito da Maria da Penha, é incondicionada. Existe outro crime na Lei da Maria da Penha que demanda de uma atitude da vítima? Sim, a ameaça. Então, não são todos os crimes da Lei Maria da Penha que a ação é pública incondicionada. Beleza? Anotações sobre a ação penal privada. Primeira coisa que é importante, a procuração, que ela tem que ter? Poderes especiais, fazer menção ao fato criminoso, ao nome do querelante. Quem é o querelante? É aquele, vamos imaginar assim, autor da ação. E o querelado é o investigado, o réu. E aqui uma anotação de que o querelado também tem que fazer menção a ele. Sempre lembrando que nos crimes de ação penal privada existe um prazo decadencial para que o autor possa intentar com a ação, ou seja, o prazo de 6 meses contado do fato, não da autoria. Quando eu tomo conhecimento da autoria, então imagine um crime contra a honra que eu não sei quem é o autor. Quando eu descubro quem é, eu tenho o prazo de 6 meses para dar início ao processo. Beleza? Então isso é um prazo decadencial. Denúncia. Prazo para oferecimento, 5 dias. Então pode vir uma questão falando da denúncia. Ou 15 dias se o réu estiver solto. Então se ele está preso, o prazo é menor, tem mais urgência. O direito à liberdade está sendo violado. Ou se ele estiver solto, o prazo é de 15 dias. Temos outros prazos aqui. Deem uma pausa no slide e confiram. Os requisitos também, muito semelhantes ao do 44, previstos aqui agora no artigo 41. Beleza? Então vamos seguir. Competência. Aqui é um ponto importante e que muito provavelmente vai cair na sua prova. A gente sabe que para análise da competência, a gente sempre estuda 3 teorias: a do resultado, local é onde aconteceu o resultado criminoso; da atividade, o resultado é onde ocorreu a ação ou omissão, independentemente de onde aconteceu o resultado; ou ubiquidade, um ou outro. Ubiquidade, um ou outro, tá? Para a gente simplificar aqui o raciocínio, seja o lugar da ação ou da omissão, ou onde ocorreu ou deveria ter acontecido o resultado. Qual que é a regra no processo penal? Artigo 70 já fala. A regra é a teoria do resultado. Então, a competência de regra é determinada pelo lugar em que se consumar a infração.
Ou se ficou só na tentativa, do lugar que foi o último ato de execução. Temos exceção? Perfeitamente. Então, quando que nós vamos aplicar a teoria da atividade? Primeira coisa, artigo 63, Lei do Juizado Especial. Olha o que fala. A competência do juizado será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal. Teoria da atividade. Ou no caso de um crime plurilocal de homicídio. Então, para que fique facilitada a colheita da prova, nos casos de homicídio, em que ele seja plurilocal, o que isso quer dizer? Se acontecer em mais de uma comarca, territórios, a ação, eles começaram a desferir tiros durante uma perseguição, um tiro pega num lugar, eles continuam essa perseguição e depois o sujeito morre no outro lugar, toma tiro e morre no outro lugar. Neste caso, eu não estou preocupado apenas com o resultado morte, mas sim com a atividade de onde foram os disparos, tá? Por quê? Fica mais fácil, então, fazer o levantamento de câmera, eu fazer a oitiva das testemunhas, a pessoa que viu, então isso fica mais fácil. Aí, neste caso, por exceção, existe a teoria da atividade. Então, pense onde aconteceram os disparos e o sujeito morreu em um outro lugar. Conseguiu fugir e veio morrer num outro lugar. Agora, teoria da ubiquidade, que é a adotada, não confunda, pelo Código Penal. Ela é adotada para crimes à distância. Crimes à distância, diferente de crime plurilocal. Crime à distância, mais de 2 países. A ação começa em um, o resultado deveria ser em outro. Crime plurilocal, eu tenho apenas uma questão de comarcas distintas, mas dentro de um mesmo país, tá? Então veja como pode ser um ou outro pela teoria da ubiquidade. Olha, a competência será de regra determinada pelo lugar em que consumar a infração ou, no caso de tentativa, lugar em que for praticado o último ato de execução. Beleza. Que beleza, já vimos aqui em cima o 70 do CPP. Mas vem aqui embaixo, olha só, no parágrafo 1º dele, a primeira questão da ubiquidade. Então, se ela for iniciada, a execução no território nacional, olha como é que já envolve em 2 países. A infração consumar fora dele, a competência é determinada pelo lugar em que tiver sido praticado ou último ato de execução. Então, eu não estou preocupado com o resultado, mas aonde foi o último ato de execução. Então, o sujeito na divisa, Brasil e Argentina, ele começa a dar tiro no Brasil, o sujeito resiste, consegue empreender uma fuga, atravessa a fronteira e morre. O último ato de execução foi onde? Brasil. Competência da nossa jurisdição. Agora veja embaixo aqui, ó, o parágrafo 2º. Olha a sequência lógica. Quando o último ato de execução for praticado fora do território nacional, será competente o juiz do lugar em que o crime, embora parcialmente, tenha produzido ou deveria produzir o resultado. Inverte. Agora o sujeito começou a tomar tiro na Argentina, conseguiu correr, veio para o Brasil. Olha só, o ato de execução, os disparos foram fora do território nacional, mas ele veio morrer aqui dentro. Então, onde tenha produzido, deveria produzir o seu resultado. Morreu no Brasil, jurisdição brasileira. Então, é a teoria da ubiquidade, adotada no processo penal. Também temos casos de prevenção, aquele que tomar primeiro conhecimento da causa, o primeiro juiz. E quando for incerto o limite territorial entre 2 ou mais jurisdições, ou quando incerta a jurisdição por ter sido a infração consumada ou tentada na divisa de 2 ou mais jurisdições. Então, eu tenho uma questão aqui nebulosa. Não sei ao certo onde foi ou onde era o limite territorial. Aí, é o juiz que tomar conhecimento. Também, olha, quando a infração for continuada ou permanente,
e passar por 2 ou mais jurisdições. O juiz que primeiro tomar conhecimento será prevento, tá? Se o acusado, né, o investigado, ele tiver mais de uma residência, ou se não tiver residência, ou for ignorado seu paradeiro, também será a prevenção. Temos aqui também chamado foro supletivo, que é o da residência do réu. Se eu não sei o lugar da infração, aí neste caso a competência vai ser a do domicílio ou residência do réu. Por fim, ação exclusivamente privada. Neste caso, o querelante, que é aquele que dá início, como pense no autor, ele pode preferir o foro do domicílio ou residência do réu, ainda que ele saiba, mas tem que ser uma ação exclusivamente privada. Agora atenção aqui para o estelionato, tivemos novidade no parágrafo 4º, artigo 70 do CPP, uma mudança de 2021 recente, que então tem uma predileção para ser cobrada em prova. Veja bem, o estelionato, hoje, se é por depósito, emissão de cheque sem fundo ou com pagamento frustrado, ou se tiver a transferência de valor, qual que é o domicílio? Quer dizer, o lugar para apurar a competência é a do domicílio da vítima. Ficou mais fácil, então nem sempre será o local da obtenção da vantagem, como acontecia anteriormente. Portanto, senhores, já risque. Temos a superação da súmula 244 e 521, tá? Confire aí no seu vadimeco e risque. Agora, observação. Eu falei cheque sem fundo ou com pagamento frustrado. Cheque falso é diferente. A gente vai para a súmula do 48 do STJ. Compete ao local da vantagem ilícita processar e julgar o crime de estelionato cometido mediante a falsificação de cheque. Beleza? Não confundam, pelo amor de Deus. Tráfico de drogas, tivemos uma outra novidade importante. Uma súmula, assim, foi cancelada. Ou seja, a 528. A gente dizia que cabia ao juiz federal, nos casos de tráfico internacional de drogas, o local da apreensão da droga. Muitas vezes eram nos aeroportos. Então, sempre era remetido para o juiz, de onde foi feita a apreensão da droga. Esse era o teor da súmula, que agora foi, repito, cancelada. Como ficou o novo entendimento desde fevereiro de 2022? Tráfico internacional de drogas, a competência é federal, beleza, mas de onde a droga será destinada? Perfeito? Então imagine um sujeito que vai fazer uma conexão, desce no aeroporto, mas vai para outro. Ele é preso no primeiro, mas ele não ia para o segundo, então a droga teria um destino lá. Isso também serve para quê? Facilitar a colheita da prova, porque lá estará o pretenso comprador dessa droga, no novo endereço, onde ela seria destinada, tem potenciais testemunhas, tudo no sentido de facilitar, de termos uma economia processual também. Beleza? Então, é um entendimento recente e que você tem que tomar cuidado. Provas. Primeira coisa, preste atenção aqui, ó. O juiz formará a sua convicção para livre apreciação da prova, produzida, olha só, contraditório judicial. O juiz, ele tem que formar a sua convicção nas provas que foram submetidas a contraditório judicial. Então, provas meramente colhidas no inquérito não são nem chamadas de provas, são elementos informativos. Toda vez que eu falo em prova, eu sei que ela foi submetida em contraditório. Olha só, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. Que são esses elementos? Repetindo, pense numa prova que não foi submetida a contraditório. É um elemento informativo somente. Mas temos exceções, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e as provas antecipadas. Aqui eu já digo, 2 delas
as provas vão ser colhidas sem um contraditório, a cautelar e a não repetível. O contraditório ele acontece só depois, por isso que ela é válida. Ela tem um contraditório, mas é depois. Agora, a prova antecipada, o contraditório ele é antecipado também. Já temos um contraditório ali, e por isso também que ela é válida. Temos sempre que observar o contraditório, ainda mais no processo penal, gente, tá? Então, o que seria prova cautelar? É aquela que envolve aqui, ó, um fator tempo. Na realidade, todas aqui você vai ver que envolve o tempo de alguma forma. Mas o tempo aqui, por si só, ele traz a perda. Então, imagine uma interceptação telefônica, uma busca domiciliar, aquela conversa vai existir e talvez não exista mais. Aquela coisa está na residência e daqui a um tempo talvez não estará mais. Então, essa é uma prova que não tem tempo de eu ter um contraditório que eu tenho que fazer agora. A prova não repetida também. Ela é qual? Aqui não pode ser repetida em juízo. Por quê? Vai desaparecer a fonte dessa prova. Então, imagine o corpo. Lá, quando eu faço análise no corpo, eu tenho uma série de coisas que podem revelar como aconteceu o crime. Eu tenho que fazer aquela prova agora, tá? Então, não tem também tempo para o contraditório. Porque depois o corpo, pelos processos naturais, ele se esvairá. Temos a prova antecipada. Ela é colhida em um momento processual distinto, em virtude de uma urgência. Pensa na testemunha idosa, um depoimento especial da criança, que ela pode esquecer. Então tem que ser quando está fresco na mente. E aí, aqui sim eu tenho o contraditório, tá? Aqui eu tenho o contraditório. Nas outras duas, o contraditório ele é, como disse, diferido. Beleza? Vamos continuar, que temos só mais 292 slides. Prova ilícita. Prova ilícita, o que acontece com ela? Primeiro, o que é uma prova ilícita? Aquela que é juntada ou que não observa um trâmite constitucional, legal. Viola o arcabouço jurídico de uma forma lata. E o que acontece com ela? Ela é desentranhada do processo. Então, as ilícitas que são aquelas que violam as normas constitucionais ou legais. Elas são desentranhadas do processo. E aqui temos a primeira teoria, fruto da árvore envenenada. Por quê? São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas. Então, uma árvore que tenha seu fruto envenenado, aliás, uma árvore envenenada também terá o seu fruto envenenado. Uma prova ilícita também maculará a que será derivada dela. Agora, se o nexo de causalidade for outro, aí tudo bem. Ou se a fonte independente de prova, aí também. Ela não é derivada. Eu tiro a primeira, desentranho e permaneço com as outras duas, porque elas não têm uma relação de causalidade. Outra coisa, nessa parte de prova, cadeia de custódia. Você tem que ler artigo 158A a 158F, também introduzido pelo pacote anticrime, tá? Obviamente, a cadeia de custódia, a gente já sabe que tem resolução, CNMP, CNJ, tem também convenções internacionais, o STF já reconheceu diversas vezes a sua existência, mas agora temos uma previsão legal e é interessante que você saiba, notadamente por se tratar de uma novidade. Vamos falar ligeiramente aqui da prova pericial, que pode pegar mais, é a questão de quê? Do número de peritos. Peritos oficiais, 1. Peritos juramentados. O que é isso? Aqueles que prestam compromisso. Não é necessariamente um servidor público. Aí, neste caso, precisaremos de 2. E na lei de drogas, lá no artigo 50, fala também em um perito oficial. Dê uma lida no artigo. Beleza? Agora, confissão, diferentemente da matéria civil, o que pode pegar aqui na confissão é que ela é divisível e retratável. Então, você está estudando tudo para a sua OAB
e vai ficar com aquilo do processo civil na cabeça? Não, a confissão é crime penal, divisível e retratável, beleza? Agora, sobre as testemunhas, eu quero pontuar com vocês uma coisa muito rápida. Tem pessoas que podem se eximir da obrigação de depor. Quem? Ascendente ou descendente, o afim em linha reta, cônjuge, irmão, pai, mãe, o filho adotivo do acusado. Sempre, exceto se não for possível de outro modo obter a prova. Aí, neste caso, eles vão ter que depor. Tá? E temos as proibições expressas que têm a ver com a sua atividade de advogado. É proibido de depor as pessoas que, em razão da função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo. Olha só, então você, advogado, está proibido. Não é pode eximir, você está proibido. É muito mais severo, salvo se, e temos a exceção, desobrigadas pela parte interessada, quiser dar o seu testemunho. Dando, então, continuidade, comunicação dos atos processuais. O que eu quero destacar? Questão do réu preso. A citação dele é pessoal, tá? Veja a súmula 351. É nula a citação por edital de réu preso na mesma unidade da federação em que o juiz exerce a sua jurisdição. Mesma unidade da federação. Outra coisa que eu quero destacar. Citação por edital. Temos a suspensão do processo e do prazo prescricional. São duas, portanto. E aqui temos uma nova e singela divergência. Olha a súmula 415 do STJ. O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada. O período da pena cominada, o máximo. Agora, olha o entendimento mais recente do STF no caso do artigo 366 do CPP, o prazo prescricional ficará suspenso pelo tempo da prescrição da pena máxima em abstrato. Aqui é o tempo da prescrição. Vai fazer a casadinha com 109 do Código Penal. Tá? Outra coisinha que pode pegá-los na prova, com relação à intimação, temos duas modalidades. Uma é a pessoal e a outra pela imprensa. Aqui, pensa no seguinte. Quem trabalha para o Estado, Ministério Público, o defensor dativo, que faz às vezes importante a defesa, Defensoria Pública, a intimação é pessoal. E do réu preso nós já falamos. Agora, quem é para a imprensa? Pense no particular. Defensor constituído vai ser você. Advogado do querelante é aquele que acusa lá na ação penal privada, e precisa de um advogado, que vai ser você. E o assistente de acusação, quando a parte contrata uma pessoa para assistir ao Ministério Público no processo de acusar. Beleza? Então vamos seguir. Agora, tema extremamente importante, prisão temporária, vai ser o primeiro de um rol das prisões cautelares. O tema, senhores, está tratado na Lei Especial 7.960 e lá fala o seguinte: quais são as hipóteses de cabimento? Primeira coisa, quando a prisão temporária for imprescindível para o interesse do inquérito policial. Essa é a principal função da prisão temporária, servir à investigação, ao inquérito policial. Qual é o segundo? Se o investigado não possuir residência fixa ou elementos para sua identificação. E qual que é o terceiro? Os crimes previstos no rol que permite a temporária. Aí, infelizmente, você vai ter que saber. Temos outro rol também? Sim, lá da Lei de Crimes Hediondos, tá? Vai ter que saber. Como a doutrina sempre
entendeu isso aqui? Apesar de existir uma divergência. Tem que ser 1 mais 3, ou o 2 mais 3, ou dependendo do caso, até os 3. Então, sempre tem que ter estes crimes, mais o inciso 1 ou o inciso 2. Então, tem que ser imprescindível ao inquérito no contexto de investigação de algum desses crimes. Tem que ser, aliás, o advogado não pode ter residência também no contexto. Mas, recentemente, o STF trouxe novos requisitos. Olha aqui, gente, fevereiro de 2022. Será que tem que saber? Não tem a menor sombra de dúvidas, até porque você é advogado e são entendimentos que privilegiam a defesa. Então, para tutelar o seu cliente, tem que estar atualizado. Não vou ler tudo aqui, porque nós vamos perder tempo, mas o STF trouxe 1, 2, 3, 4, 5 hipóteses a mais, além das legais, tá? Eu quero falar para vocês uma pegadinha que caiu na prova da OAB. Eles abriram a caixinha da maldade, vai que repete. Pela lei da prisão temporária, no artigo 1º, inciso 3, que traz o rol de crime, lá na linha L, fala quadrilha ou bando. É o artigo 288, quadrilha ou bando. Quando você vai ler o Código Penal, não existe mais essa nomenclatura. É associação criminosa. Mas lá na lei está quadrilha ou bando. O que importa é o conteúdo do artigo 288 e não o nome. A OAB colocou quadrilha ou bando e considerou correta a resposta. Então fiquem ligados. Prazo da temporária: 5 mais 5. 5 mais 5. Primeiro o juiz dá 5. Depois, se tiver fundamento, ele concede mais 5. Se conceder 10 direto, está errado. E isso já foi cobrado, tá? Agora, se o crime for hediondo, 30 mais 30. Está lá na lei de crimes hediondos. Então, são esses os dois prazos. Seguindo, prisão preventiva, isso aqui é importante. Prisão preventiva, gente, fiquem ligados. Diversas alterações promovidas pelo pacote anticrime, você tem que ler, tem que saber, tem que estar atualizado, tá? Para ser um bom advogado. Leia atentamente o seu Código de Processo Penal. Infelizmente, a gente não consegue abordar aqui. Quem que pode pedir? Ministério Público, na investigação ou na fase processual. Ou então o delegado, só na fase de investigação. Perceba, primeira coisa que foi alterado pelo pacote, de extrema importância: o juiz não pode mais decretar de ofício. Mas o que ele pode fazer de ofício? Revogar, é bom, né? Ou decretar novamente, se for o caso. Ou seja, decretar novamente pode. Agora, pela primeira vez, não. Quais são os requisitos? Indício de autoria, não preciso da prova, só indício. Mas eu tenho que ter prova de quê? Da materialidade, que o crime aconteceu. E aí eu tenho um motivo cautelar da necessidade, que é a ordem pública. Não confunde com o clamor social, clamor popular. Ordem pública não é isso. Ordem econômica, conveniência da instrução criminal, assegurar a aplicação da lei penal. Imagina o sujeito que está fugindo, ou se ele descumpre uma cautelar. E agora também os fatos devem ser novos e contemporâneos, tá? Uma exigência nova. Além disso, dessas questões todas aqui, o que tem que ser a mais? O crime doloso com pena máxima superior a 4 anos. Então a questão, gente, pode trazer isso aqui tudo, ó. Eu tenho prova da autoria, da materialidade, da ordem pública, mas o crime é inferior a 4 anos. Não cabe. Não cabe. Se ele não vai ficar nem preso depois da sentença condenatória, porque pode acontecer a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, por que ele ficaria, até antes do trânsito julgado, sofrendo uma sanção corpórea? Não é verdade?
Outra situação, reincidência. Então, a questão pode trazer caso de pena inferior, mas em que ele é reincidente. Em qualquer caso, não. Crime doloso, tá? A OAB já cobrou reincidência em crime de trânsito culposo. Não cabe. No caso de envolvimento de violência doméstica, familiar, contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo, grupo vulnerável. Grupo de vulnerável. Mas para quê? Garantir a execução de uma medida protetiva, tá? Também caberia no caso de uma dúvida da identidade civil do agente. Isso aqui é tudo cumulativo. Estes dois aqui. Perfeito? E o pacote anticrime também trouxe um prazo, falando que o juiz deve avaliar a cada 90 dias os motivos da prisão, se eles ainda existem. Tem risco para a ordem econômica? Ainda é necessário para a investigação? Tem que fazer essa análise a cada 90 dias, mas não acarreta automaticamente a revogação da preventiva. Tem uma decisão, né, mais de uma já, recente do STF nesse sentido. Então fique ligado, não vá tão com aquela postura defensora assim. Infelizmente ou felizmente, o STF julgou nesse sentido. E você não deve confundir a preventiva com o domiciliar do artigo 318 e também não deve confundir a domiciliar com a que está lá na LEP, tá? Na LEP ele cumpre pena. Aqui é uma prisão cautelar. Uma prisão cautelar. Vamos seguir? Prisão em flagrante. Importantíssima também. Está lá no 301 seguintes, e o que eu quero destacar? Alguns crimes não permitem a lavratura do auto de prisão em flagrante. Um deles nós já falamos, uso de drogas. Artigo 28 da Lei de Drogas. Outro, infração de menor potencial ofensivo. Por quê? Temos ali o termo circunstanciado, a pessoa é apenas conduzida ao juizado. Outra situação, artigo 301 do Código de Trânsito Brasileiro. Se o crime de trânsito e a vítima é socorrida. Então temos aí uma outra exceção. E, obviamente, as infrações praticadas por menor de idade não se fala em prisão em flagrante. Aqui eu quero trazer algumas diferenças de nomenclatura que podem confundi-los. Tá legal? Então vamos lá. A gente tem várias nomenclaturas, mas a primeira, o que é o flagrante urdido ou forjado? O nome tem que te ajudar. Ele é criado por um terceiro. Ele é ilegal. Como que ele é criado por um terceiro? Pensa no caso do policial militar que implanta uma droga no carro do sujeito. O sujeito nem sabe, ele não participa de nada. Tudo forjado. Ou então implanta uma arma de fogo. Existe legalidade nisso? Óbvio que não, tá? Mas o que você tem que saber é que o sujeito sequer imaginava. O terceiro faz tudo sozinho. Porque você pode confundir aqui, ó, com preparado provocado, ou que a gente chama delito de ensaio. Tem todo um teatrinho, delito de ensaio. Aqui você pode confundir, ó, o forjado com o provocado. No provocado, ele também é artificialmente criado por um agente provocador. O ato também é ilegal. Mas qual que é a diferença? Eu tenho já a participação da pessoa que é presa. No primeiro, no forjado, não tem. Aqui no segundo, no provocado, eu tenho. Mas ele foi induzido. Ele foi induzido a praticar o crime. É o caso do policial. Eu tô com a droga e eu falo assim, ó, aquele sujeito ali, ele vai vender a droga. Eu vou passar para ele, ele vai vender para o pessoal que tá com ele ali, ó. E aí, eu vendo essa droga. Eu chego, ofereço, fico, vamos lá, cara, compra, vai ser mó barato. Eu coloco isso na cabeça dele. E ele faz tudo que eu queria que ele fizesse. Então, neste caso, ele cai na minha isca. Ele cai na minha isca. Então, ele participa de alguma forma. Mas é um ato ilegal. Isso não estava na cabeça dele. Eu que coloquei essa ideia na cabeça dele. Eu que provoquei isso. Mas o outro ele é forjado porque o sujeito nem sabia, nem imaginava. Tá? Mas os dois são ilegais. O esperado, né, é aquele que eu já sei o seguinte.
Ó, fica de olho ali que aquele cara sempre leva a droga pra festinha e distribui pros amigos dele. Que ele é mó vagabundo. E aí eu vou ficar esperando ele. E ele vai fazer aquilo. Chega na festa, eu fico monitorando ele vai e vende. Aí é legal. Eu não participei, eu só esperei. Não coloquei nada na cabeça dele. Eu não forjei nada pra cima dele. Aí sim, a conduta foi só dele. Mas também tem um flagrante diferido, retardado, postergado, o que a gente chama de ação controlada. Alguns casos eu quero que não dar o flagrante naquele momento. Eu vi o sujeito recebendo droga, vi ele vendendo droga, mas às vezes eu penso, olha só, não vou prender ele agora não. Eu quero é o chefão. Então vou esperar ele pegar aquela droga, eu vou esperar ele levar lá para o ponto de encontro, vou ver quem que vai pegar essa droga, porque eu quero tentar pegar o chefão. Eu sei que ele é só a ponta do iceberg. É uma técnica de investigação chamada flagrante diferido, ou, nome mais comum, ação controlada. É diferido porque eu espero o momento de um flagrante mais adequado. E aí temos 3 previsões legais. E a prova já cobrou. A primeira, lavagem de capital, lei de tóxico e a de organização criminosa. As duas primeiras, senhores, precisam de ordem judicial e oitiva do MP. Ordem judicial e oitiva do MP antes. A última, a de organização criminosa, não impõe ordem judicial e não há oitiva prévia. Tem depois, claro. Aqui, você já faz e você vai apenas comunicar o juiz depois. E já foi cobrado em prova. Então, fiquem ligados nessas diferenças aqui. Perfeito? Outra coisa que você tem que saber, audiência de custódia, também instituto lá que já era regulamentado pelo CNMP, CNJ, tratados internacionais, e você tem que ler, porque recebeu essa previsão legal agora também com o pacote anticrime de 2019. O que eu quero destacar aqui é o seguinte, que o preso ele vai ser apresentado no prazo máximo de 24 horas após a prisão. Então, o sujeito estava no estado de flagrante, a polícia pega ele, leva para a delegacia, formaliza todo o ato, interrogatório, etc. E aí ele tem que ser apresentado para o juiz nesse prazo de 24 horas. O juiz ele serve para quê essa audiência? Para o juiz realizar, verificar se o flagrante estava legal, se o sujeito foi torturado, etc. Se não acontecer, relaxamento da prisão. Relaxamento da prisão. Então aqui você vai ler tudo sobre a audiência de custódia, mas guarde o prazo de 24 horas e que, se não for observado, haverá o relaxamento da prisão. Estamos encaminhando aqui para os nossos 3 últimos temas. Procedimento. Primeiro, temos os 3, ordinário, sumário, sumaríssimo. Qual sei o procedimento que levarei em questão? De acordo com o crime. A pena do crime. E aí, aqui, se for sumaríssimo, aí o crime chegou até 2 anos a pena máxima. Tem que tomar cuidado. Tem majorante? Tem majorante? Se tiver, eu já considero. Passa para outro patamar. Beleza? No rito ordinário, o que a gente tem que saber? Primeiro, existe a possibilidade da rejeição da denúncia ou queixa. Artigo 395. Tem que ler. Quando pode ter essa rejeição, né? Quando for inepta a denúncia ou queixa, quando faltar um pressuposto ou condição da ação, faltar a justa causa para a ação penal. Aí o juiz rejeita a denúncia ou queixa, nem começa o processo. Depois, não rejeitou? Resposta escrita. Com a resposta escrita, o juiz pode absolver. Aqui é uma análise de mérito. Ele absolve sumariamente, não preciso nem de esperar chegar ao final. É sumário, é de forma rápida. É um julgamento antecipado da decisão. Tem coisa julgada material. Se for a favor do seu cliente, não cabe nem revisão criminal. Mas é recorrível, como se fosse uma sentença pela apelação. Tá? Quando
Se ficar comprovado uma excludente de ilicitude, se ficar comprovado que estava presente uma excludente de culpabilidade, em todos os casos, não, salvo inimputabilidade. Por quê? Tem ainda a aplicação de uma medida de segurança. Tá? Então vai ter processo. Se o fato narrado não constitui crime ou se tiver extinta a punibilidade do agente. Então não confunda 397 com o 395. Perfeito? Aqui eu tenho uma análise de mérito. É um verdadeiro julgamento antecipado meritório. Algumas diferenças do procedimento ordinário e sumário, coisa que pode pegar você na prova, coisinha boba. Número de testemunhas, no ordinário 8, 5, prazo para a realização de audiência, 60, 30. Alegação final no ordinário é oral, mas pode ser escrita em 5 dias. A sentença também é oral, mas pode ser escrita em 10 dias. E aqui, sempre oral, mais rápido, portanto, no sumário, tá? Procedimento sumaríssimo, infrações de menor potencial ofensivo, competência do juizado especial criminal. O que você tem que ler lá na lei? Não vou dar destaque aqui, já passamos e muito do horário, tem coisa para ver. Composição civil dos danos, transação penal, suspensão condicional do processo. São os institutos despenalizadores para evitar o cárcere, aplicação de pena. Mas eu quero destacar que pode cair também esses institutos em outras leis. Aqui na lei de crime ambiental, para que eu faça transação, tem que ter o quê? A composição do dano ambiental. Aqui já no Estatuto do Idoso, lá fala que o rito da 9.099, o sumaríssimo, pode ser aplicado quando a pena privativa não ultrapassar 4 anos. Mas aí o STF, ele julgou que, olha, se eu estou tutelando o idoso, e na lei fala que eu não posso penalizar aqueles que cometem crime abaixo de 2 anos, aqui eu agora estou falando que tem que ser 4 anos, não faz sentido. Aí ele falou o seguinte, o que a lei quis dizer é que o rito sumaríssimo rápido, ele é até 4 anos, mas os institutos despenalizadores somente são aplicáveis se a pena máxima for de 2 anos, igual é para todo mundo. Igual é para todo mundo. Agora aqui no crime de trânsito, fala o seguinte, se a lesão for culposa, a gente aplica 74, 76 e 88. Então tem que ter representação, etc. Agora, não vai ser aplicada a 9.099 se o agente o quê? Estiver dirigindo embriagado, se ele estava participando de racha ou transitando na via em velocidade acima de 50 km do permitido, tá? Vamos adiante, sem desanimar. No júri, o que eu quero destacar? Crimes dolosos contra a vida, óbvio. Latrocínio é crime contra a vida? Não. Crime patrimonial, pelo amor de Deus. 25 jurados, 7 integram o conselho de sentença. E aqui nós temos 2 etapas, né? O primeiro é o sumário da culpa. O juiz ele vai ver, será que é crime doloso contra a vida? Eu tenho que fazer uma análise aqui. Haverá um mini procedimento antes de mandar o cara para o pau, lá para os jurados. Então, é um primeiro processo. Vamos pensar assim, que deve ser concluído no prazo de 90 dias. E aqui eu posso ter 4 decisões. Uma de pronúncia, uma decisão de impronúncia. Pronúncia, o cara vai para o pau. Está pronunciado, meu filho. Você vai para o júri. Impronúncia, não tem justa causa aqui, não. Não tem justa causa aqui, não. Terceiro, absolvição sumária, né? Caso de ir pro pau, pelo contrário, já está absolvido. Já está absolvido. E desclassificação. O juiz fala assim, pô, isso aqui não é crime contra a vida, não. Esse aqui é crime patrimonial, latrocínio. Vai lá, eu vou desclassificar e vou mandar para o juiz competente. Então nós temos essas 4 decisões que o juiz pode tomar. E também temos os recursos. Aqui já vai o macete. Consoante com consoante. Pronúncia é reze. Desclassificação é reze. Vogal com vogal. Em pronúncia, apelação, que começa com vogal. Absolvição sumária, apelação, que começa com vogal. Já estamos na reta final, importante acertar. Gol de canela também é gol. Agora, na segunda etapa, já estamos lá no júri.
né? E aí eu só quero destacar o seguinte, pode juntar documento novo, mas eu tenho que observar, para ler ele em plenário, um prazo de 3 dias úteis. Olha esse prazo que é útil, antes da sessão de julgamento. Tá? E o recurso contra a decisão do plenário está lá no 593. As possibilidades. Seguindo, nulidade. Vai cair, só leia. Vou poupá-los aqui no tempo. A nulidade cai. E o que você tem que ler além desse slide aqui é o quê? As nulidades em espécie. Artigo 564. Tá legal? Recursos. Também tema importante. O primeiro, apelação. Quais as hipóteses de cabimento? Sentença de impronúncia ou de absolvição sumária. Acabamos de ver. Vogal, vogal. O rol do artigo 593. Você tem que saber. E também cabe apelação lá na lei dos juizados especiais. A interposição pode ser por petição ou por termo nos autos. E atenção com os prazos, porque temos alguns. 5 dias é a interposição. Então, qual que é a regra? 5 dias de interposição mais 8 das razões. Mas se for no juizado especial, 10 dias. Se for o assistente de acusação, 15 dias. E as razões? Falamos 8 dias. Mas se for uma contravenção penal, 3 dias. E o assistente de acusação, 3 dias. Por favor, não confundam estes prazos. Tá? Por isso eu quero trazer eles aqui, para você ir com eles frescos para a prova. Recurso em sentido estrito funciona para impugnar decisões interlocutórias. Tá? O cabimento, artigo 581, e admite sim uma interpretação extensiva. Também a sua interposição é por petição ou termo nos autos. Atenção aqui, voltando um pouco, no rol, lá do artigo 581, tem diversos incisos que não cabe mais o rese, porque agora é agravo em execução. Você tem que estar atualizado com isso. Tem que saber. Isso você tem que saber. Vou nem colocar aqui, que são vários, mas tem que saber. O prazo, 5 dias a regra, temos a exceção do 581, seriam 20, e a razão em 2. Então, 5 mais 2, 7 dias aqui. Bem rapidinho, né? E aqui embaixo, 13. Cabe retratação pelo juiz. Beleza? Vamos seguir. Embargos infringentes e de nulidade. Para que ele serve? Para atacar uma decisão proferida por tribunal de forma, olha aqui, ó, não unânime. Não unânime. Não unânime. E que seja desfavorável. Você quer reverter uma situação não unânime que prejudicou o seu cliente. É para isso que serve o instituto. E aí ele pode ser de o infringente, que eu quero atacar o mérito dessa decisão não unânime numa apelação ou num rese, ou pode ser de nulidade, que eu quero atacar um vício de procedimento. Aí eu falo em nulidade, tá? Prazo, 10 dias, interposição em razão. Vamos para o próximo. Embargos de declaração. Eu tenho 2 no CPP. Um do juiz singular e outro do tribunal. Quais as hipóteses que todo mundo já sabe? Ambiguidade, obscuridade, omissão e contradição. Prazo, 2 dias no CPP ou 5 dias na 9.099. Atenção, se for crime de menor potencial ofensivo. Agravo em execução, ataca decisões proferidas em execução penal. O prazo, 5 dias, está na súmula 700 do STF. Carta testemunhável, decisão denegatória de recurso ou contra a que impedir o processamento de recurso não tenha sido remetido ao tribunal. Prazo de 48 horas. Ou seja, a carta testemunhável, gente, ela é para destrancar um recurso que não foi seguido para o tribunal. Por exemplo, o rese. Se interpôs o rese e não teve o seguimento ou andamento para o tribunal. Eu faço uma carta testemunhável. Essa decisão que denegou o rese, o que
impediu o seu processamento. Tanto que o endereçamento para o escrivão, o secretário do tribunal, se for no Tribunal de Justiça. E a última correição parcial, que é no prazo de 5 dias, é para decisões abusivas ou que impliquem tumulto processual. Tumulto. Atenção, este prazo ele depende da Lei de Organização Judiciária do Estado. Por isso eu acredito que não vai cair na prova, já que ela é nacional. Mas está aqui. De qualquer forma, último tópico da matéria. Obrigado, senhor. Ações autônomas de impugnação diferentes dos recursos, né? Ela é uma ação propriamente dita. Primeiro, habeas corpus, para proteger o direito à locomoção. O que você tem que saber? Este quadrinho aqui, extremamente importante. Não vou ficar lendo. A autoridade coatora é quem viola o direito à locomoção e a competência para julgar, tá? Vamos para o próximo. Cabe quando não houver justa causa, se alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei, sempre lembrem, é direito à liberdade. Ela sempre está em risco. Continuando. Quando quem ordenar a coação não tem competência, se houver cessado o motivo que autorizou a coação, agora ele está preso por mais tempo do que deveria, no início era ok. Quando o processo for manifestamente nulo, ou quando não for admitido prestar fiança. Porque se pagou a fiança, ele vai livrar solto. Mas se ele poderia e não pagou, ele vai ficar preso. A liberdade dele está sendo violada. E quais os recursos que cabem? No primeiro grau, reze. No TJ ou no TRF, se teve a improcedência, cabe ROC, que é o quê? Recurso ordinário constitucional. Está previsto no 105 da Constituição. ROC para o STJ. ROC para o STJ. Se também estiver no TJ ou no TRF, dependendo da situação, também posso falar em RESC. Se uma lei federal for atingida, então recurso especial também é o STJ, ou recurso extraordinário, se a Constituição for ofendida, neste caso, ao guardião dela, o STF. Beleza? 2 últimos slides. Já chegou aqui vivo? Parabéns. Eu já estou falecendo. Revisão criminal. Previsão. E aí, diferença com a ação rescisória do cível. Eu estou estudando muito direito processual civil. Então, não caia nessas divergências. Tem um quadrinho aí, tá? Pressuposto a existência de decisão condenatória. Primeiro, decisão condenatória ou absolutória imprópria. O que é absolutória imprópria? Aquela que não é absolutória própria. A absolutória própria absolve, tchau e benção. A imprópria, você é até absolvido. Mas se lascou. Por quê? Vai ganhar uma medida de segurança. Medida de segurança. E quais são a sua hipótese de admissibilidade? Sentença condenatória for contrária ao texto da lei ou contra as provas dos autos, quando a sentença fundar em depoimento, exame ou documentos falsos. Tudo isso prejudicou o meu cliente. Veja, ele só foi condenado porque tem um erro grave no processo. Outro, se descobrirem novas provas de inocência. Olha, agora ele foi condenado devidamente, mas descobrimos provas novas. Ou de uma circunstância que determine ou autorize a diminuição especial de pena. Neste caso aqui, primeiro, a gente pode lembrar de exame de DNA. Antes, a tecnologia não comportava. E aí veio o exame, eu posso interpor, propor uma revisão criminal falando, juiz, olha só, esse DNA é de outra pessoa, meu cliente foi condenado injustamente, tá? Então, atenção a essas admissibilidades e ao quadro que está aí em cima. Por fim, mandado de segurança, primeira coisa,
Direito líquido e certo. O que é direito líquido certo? É aquele que eu tenho que provar de plano. Não cabe dilação probatória. Tem que ser na hora, é cara crachá. E o direito não pode ser amparado por habeas corpus e nem por habeas data. Então temos aí um caráter de subsidiariedade. E leia estas duas súmulas que têm muita pertinência com o direito processual penal. Dei uma lida aí, porque minha voz já foi. E é isso aí, meus amigos, minhas amigas. Foi uma honra dar esta aula para vocês. Eu sei que foi pancada para mim também, mas o que a gente quer é que você consiga revisar o máximo possível, respeitar o seu tempo e que acerte na prova. Desejamos uma excelente prova, vá com calma, confie no seu conhecimento, certamente você irá ir bem, tá? E se precisar, conheça nosso curso, conheça nossos professores, nossa página, que será uma honra atendê-los. Fazemos tudo com muito carinho para que possamos ajudá-lo e também que valha o seu investimento. Então, muito obrigado e até a próxima.